Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando da carreira que nos está proposta durante esse trimestre. E hoje nós vamos falar da lição de número 7, o perigo da murmuração. O perigo da murmuração. O pecado de murmuração é um dos pecados que impediu Israel de entrar na terra prometida. E o Novo Testamento nos adverte quanto a esse pecado. O texto áureo diz: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. A verdade prática é que a prática da murmuração enfraquece a nossa vida espiritual. Nós devemos ser filhos gratos e ter atitude de ações de graça em vez de murmuração. Esse pecado da murmuração, essa prática, acaba com a comunhão da igreja, principalmente quando a murmuração se instala no meio da igreja, contra os seus líderes ou contra alguém. E isso acaba com essa comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas maravilhosas de Deus, como Israel. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe no texto de Êxodo, capítulo 16, verso 1 a 7, e depois 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 e 11. Vejamos o texto de Êxodo. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Normalmente a murmuração é sempre contra os líderes. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque não tendes tirado para esse deserto para matardes de fome e toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Olha só, murmureis contra o Senhor. Eles falaram contra Moisés e Arão, mas quando Moisés diz que eles murmuraram contra o Senhor. Toda murmuração, ela acaba sendo contra o Senhor. Toda murmuração que é uma insatisfação humana, ela acaba sendo contra Deus. Por isso, temos que tomar cuidado com esse pecado da murmuração, esse pecado de nossas línguas, a maledicência, a murmuração, são pecados terríveis. E pelas tuas palavras serás julgado e por elas serás condenado, disse Jesus. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. O apóstolo Paulo conhecia bem o pecado de Israel de murmuração. E Paulo, escrevendo aos crentes em Coríntios, ele diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, a Bíblia nos adverte contra esse pecado, o pecado da murmuração. Vamos à introdução dessa lição. É verdade, sim, que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade
que há os que são produzidas dentro de nós como obras da carne. A murmuração é uma delas. Uma delas é o pecado da murmuração. A murmuração é obra da carne, da insatisfação humana. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada, como imaginamos, como foi para Israel. E esse pecado da murmuração pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas, porque quando nós não cremos que Deus pode fazer, nós murmuramos. Por isso, nessa lição, vamos estudar os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Fazei todas as coisas sem murmuração. Filipenses 2:4. A palavra-chave dessa lição é murmuração. Vamos então tratar a murmuração na Bíblia. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico, do verbo liim, que significa resmungar. É a pessoa rabugenta, resmunga, reclama, murmura. Números, capítulo 14, verso 36. E o substantivo é higaion, que significa meditação, música, solene, pensamento, e pode ser também usado como conspiração, em Lamentações 3, verso 62. Do grego, o verbo goguzu significa murmurar, resmungar, queixar, dizer algo contra um tom baixo. Às vezes a pessoa murmura baixinho, né? Não quer que o outro escuta. Dizer algo com tom baixo dos que confabulam secretamente, João 7,32. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento. A pessoa murmura porque está descontente, ela está em desacordo. E essa murmuração às vezes gera ira, queixas e oposições contra alguém. Nem Deus escapa do pecado da murmuração que as pessoas fazem contra ele. As pessoas reclamam de Deus. Não é? Por exemplo, está calor, tem gente que reclama. Ai, que coisa quente, está muito quente. Está frio, ai, que frio. Reclama de tudo. E o próprio Deus, às vezes, sofre pela murmuração do povo. Pois basta lembrar que foi feito a murmuração aqui de Êxodo, que nós lemos, contra Moisés e Arão. Mas, no entanto, Moisés mencionou, vocês murmuraram contra o Senhor. Vamos ao segundo ponto, o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas nos dias de Moisés, Êxodo 16:11. Também nos dias de Jesus Cristo, estava entre os escribas e fariseus, que murmuravam de Jesus, muitas vezes porque Jesus comia com pecadores, Lucas 15:2. Também esse pecado apareceu na igreja de Jerusalém, em Atos 6, quando as viúvas dos hebreus estavam sendo negligenciadas no dia a dia, eles murmuraram. Esse mal da murmuração revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chega a ameaçar a unidade da igreja no livro de Atos, no capítulo 6, se não fosse o cuidado dos apóstolos em resolver esse problema. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, não pode naturalizar a prática
da murmuração, é incompatível com o Espírito Santo. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina, o descuido, a falta de vigilância e a carnalidade que leva a pessoa a murmurar. O descuido, então, das virtudes do Espírito, do andar no Espírito para passar a andar na carne, faz com que a pessoa venha a murmurar. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo que o diabo domine a sua língua e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser um crente alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os seus olhos forem bons. Se os seus olhos forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, versos 22 e 23. A sinopse tópico 1 diz que murmurar significa resmungar, reclamar. O murmurador tem um espírito dominado por um descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Vamos ao ponto de número 2 da nossa revista aqui. A murmuração como impedimento da primeira geração à terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito deixou de entrar na terra prometida por causa da murmuração. A primeira murmuração foi contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão Arão como auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2. Após eles experimentarem esse grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão e começou a murmurar de maneira sistemática, alegando que o legislador os conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16, 3. Mas quem levou eles para o deserto não foi Deus. Então a murmuração, em último ponto, era contra Deus. Nesses relatos percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, a uma ausência de fé no povo, e se passa a escolher a esse mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, de sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, de ingratidão, de desrespeito à liderança bíblica. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13, Hebreus 13, 17. Vamos falar da murmuração contra Deus. O Senhor respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo capítulo 16, verso 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e com compaixão, mesmo sem o povo merecer, se pensarmos bem. O povo havia murmurado. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações. Deus sabe do que nós precisamos e necessitamos, até mesmo antes de pedir. Por isso, diante de circunstâncias difíceis, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa, amorosa, que nos achemos a Ele, que Ele não ache em nós ingratidão, mas que nos cheguemos a Ele com gratidão, sem queixas, sem murmurações. Hebreus 4, verso 16. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem endureceu contra ele Deus e teve paz. Jó, capítulo 9, verso 4. À luz desse texto, podemos dizer que murmurações configuram um ato de impiedade extrema contra Deus. A murmuração se torna perigosa, porque além de revelar uma ausência de fé,
limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração chega-nos diante de Deus, mas não lembramos das grandes obras que Deus fez em nossa vida. O murmurador, ele se esquece das bênçãos de Deus. E não é por acaso que o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para os crentes da atualidade. Também, cuidado, não pratique esse pecado a fim de não serem destruídos. 1 Coríntios 10, verso 10 e 11, e Romanos capítulo 15, verso 4. Em sinopse, tópico 2, a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Vamos então agora ao terceiro tópico aqui da nossa lição, a murmuração, um pecado que também pode nos impedir de entrar na Canaã celestial, como impediu o povo de entrar na terra prometida. O fim dos israelitas murmuradores. Quando nós examinamos o texto de Números, capítulo 14, verso 29, Números, capítulo 16, versos 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Antes, foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, verso 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência também a nossa peregrinação, a nossa jornada, para que não adotemos um comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Falemos do destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, e o apóstolo Paulo faz uma série de advertências ao povo da nova aliança, diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra com uma espiritualidade, ou espiritualmente, podemos dizer, morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo de nossa trajetória e caminhada cristã. Falemos ainda dos males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer o desânimo espiritual. Pode ainda gerar contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsiste. Mateus 12, verso 25, Lucas 1, 17 a 22. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita em uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Efésios 4:30 nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. E Gálatas 5:19 a 21 nos mostra uma lista de obras da carne. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. E a blasfêmia contra Deus é um pecado sério. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo, emprestando a sua boca ao inimigo para murmurar.
e estacionando no meio do trajeto celestial. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. A murmuração é o pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Vamos à conclusão dessa lição. Nessa lição, vimos quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária. Na igreja local, ao longo da nossa jornada cristã, não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos capítulo 15, verso 4. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Que sejamos filhos gratos, cheios de gratidão. A gratidão, ações e graça é o que leva o crente a não murmurar. Seja grato a Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos à revisão dessa lição através das perguntas. Primeiro, de acordo com a lição, o murmurador tem um espírito dominado pelo quê? Bom, a resposta é: o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, pelo desacordo, pela ira, pelas queixas e pela oposição. Cuidado com esse pecado. Segundo, por que precisamos ter cautela com o comportamento murmurador? Bom, a resposta é: precisamos de toda cautela com esse comportamento, pois o pecado de murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Vamos ao terceiro ponto. Como o Senhor Deus respondeu à murmuração dos israelitas? Bom, a resposta é: o Senhor respondeu à murmuração do povo, dizendo que faria cair o pão dos céus. Essa foi a primeira, né? Também tem outras murmurações que Deus respondeu de outra forma. Entretanto, o Senhor deixou claro e contemplou as suas murmurações, mas tratou, nessa ocasião, o povo com piedade e compaixão. Teve outra vez que Deus mandou serpentes abrasadoras entre o povo, por causa do pecado da murmuração, Números 21. Quarta pergunta: o que percebemos ao examinar os textos do livro de Números? Bom, examinando o texto do livro de Números, notamos o seguinte: Números 14, 29, Números 16, 41 e 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto, de acordo com Números 14, verso 29. E a quinta e última pergunta: o que Paulo traz à igreja à luz do exemplo do livro de Números? À luz do relato do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. 1 Coríntios 10, 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Cuidado, façai todas as coisas sem murmuração. Filipenses 2,14. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e que você estude a Revista Escola Dominical. Na próxima lição, lição 8, falaremos de confessando e abandonando o pecado. Confessar e abandonar o pecado é o segredo para alcançar a misericórdia do Senhor. Não perca a próxima lição, lição de número 8. Deus te abençoe, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu, clique no playlist. E ali no playlist você vai encontrar um total de 228 pastas. É bastante pasta.
Se você descer na primeira lá embaixo, encontra um comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas, você tem todo o Novo Testamento comentado para você, capítulo por capítulo, verso por verso. É um excelente instrumento para você usar para ampliar o seu conhecimento bíblico. Depois, se continuar subindo, você vai encontrar a pasta Gênesis, Êxodo, Levítico, e vai subir até Malaquias. Toda a Bíblia é comentada para você nas primeiras 70 pastas. Além disso, nós temos pastas da história da teologia cristã, do período intertestamentário, dos livros deuterocanônicos que não entraram na Bíblia. Entra ali e aprecie esse material que vai enriquecer o teu conhecimento bíblico para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, aprenda através dos vídeos. Às vezes, quando você está conduzindo o seu carro para o trabalho, tem uma hora para ouvir, ouça e você vai enriquecer. Preencha sua mente, seu coração com a palavra de Deus. Fazendo assim, você vai se prevenir também contra o pecado da murmuração. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém.